cientistas começaram a descongelar uma rara lula de 500 quilos que eles querem estudar antes de preservá-la para exibição. Os mistérios das profundezas são melhor compreendidos por aqueles que conhecem melhor. Os pescadores das profundezas do oceano. Eles trouxeram mais do que apenas peixes, criaturas bizarras, espécies desconhecidas e até tesouros ilícitos. Junte-se a nós enquanto mostramos os 20 achados subaquáticos mais incríveis. Número 20. Apreensão de cocaína. Quando dois pescadores da Carolina do Sul partiram para uma rotina de pesca de trolling em busca de mahi-mahi, nunca imaginaram que fisgariam algo valendo mais de $1 milhão. Em vez do colorido peixe que esperavam, suas redes puxaram algo muito mais sinistro: dezenas de tijolos de cocaína pura e não cortada. À medida que os pescadores retiravam os tijolos dos detritos emaranhados, a realidade da situação começou a se estabelecer. Cada tijolo, pesando 1 quilo, poderia render milhares nas ruas. Com dezenas de tijolos em sua posse, eles estavam repentinamente diante de uma fortuna em contrabando de cartel, uma tentação que faria até o mais cidadão mais obediente à lei hesitar. As mentes dos pescadores correram com as possibilidades. Eles poderiam reportar as drogas às autoridades, garantindo que as substâncias ilícitas nunca chegassem às ruas. Poderiam descartar os tijolos discretamente, evitando o escrutínio da aplicação da lei e a ira dos cartéis. Ou, em um momento de fraqueza, poderiam tentar vender a cocaína, embolsando os lucros e mudando suas vidas para sempre. Mas, à medida que o peso da descoberta se instalava neles, os pescadores sabiam que os riscos superavam qualquer recompensa potencial. A responsabilidade criminal de manter as drogas, juntamente com os perigos de cruzar com os cartéis, era um risco que eles não estavam dispostos a correr. No final, a moralidade e a legalidade prevaleceram. Os pescadores dirigiram seu barco até a estação da guarda costeira mais próxima, onde relataram os narcóticos flutuantes e transferiram a custódia da carga ilícita. Número 19. Lula rara. Em 2007, uma tripulação no Mar de Ross, na Antártida, teve uma captura única que entrou para a história. Ao puxarem suas redes, ficaram chocados ao descobrir uma lula colossal, a maior espécie de lula do planeta entre os peixes habituais, a marlonga antártica. Essa magnífica criatura, com seu tamanho enorme e natureza elusiva, nunca havia sido capturada ao vivo em câmera antes. A tripulação, liderada pelo Dr. Steve O'Shea, um entusiasta e biólogo marinho com mais de 20 anos de experiência estudando essas criaturas enigmáticas, trouxe cuidadosamente o gigante a bordo. Medindo impressionantes 10 metros de comprimento e pesando aproximadamente 500 quilos, esse espécime era um verdadeiro colosso. As lulas colossais são conhecidas por habitar as águas profundas e escuras do Oceano Austral, onde travam batalhas épicas com predadores como os cachalotes. O'Shea, que dedicou sua carreira a desvendar os mistérios desses gigantes elusivos, ficou maravilhado com o espécime diante dele. Ele comentou: "Eles são os animais mais incríveis do planeta. Se você fosse inventar um animal, nunca criaria uma lula." A captura dessa lula colossal não apenas trouxe insights científicos sobre a espécie, mas também despertou o interesse do público nas misteriosas criaturas que habitam o oceano profundo. Número 18. Estrela Cesto. Nas águas tropicais quentes ao longo da costa de Singapura, um pescador chamado Ali Hanan Boom fez recentemente uma descoberta surpreendente. Ao puxar sua pesca das profundezas, ele viu cara a cara com uma criatura que parecia ter saído das páginas de um romance de ficção científica. Com seus longos e finos braços e aparência de outro mundo, uma criatura rapidamente chamou a atenção de biólogos marinhos e curiosos. Especialistas do Discovery Channel identificaram o ser misterioso como uma estrela cesto, um parente próximo da estrela do mar comum, conhecido por suas incríveis habilidades regenerativas e pelo potencial de crescer em tamanhos enormes. Algumas espécies de estrela cesto podem ter braços que se estendem até 90 centímetros de comprimento, com um diâmetro total de mais de 1,8 metros, tornando-as uma das maiores criaturas semelhantes às estrelas do mar no oceano. Apesar de seu tamanho e aparência impressionante, relativamente pouco se sabe sobre o comportamento e a ecologia dessas populações das profundezas, que normalmente são encontradas ancoradas em rochas ou outras superfícies duras em águas escuras do abismo. Número 17. Mensagem em uma garrafa. Em um mundo onde a comunicação instantânea é um clique de distância, a ideia de enviar uma mensagem em uma garrafa pode parecer uma noção romântica de uma
uma era passada. Mas, para um pescador aposentado na França, uma mensagem em uma garrafa, tocada ao mar décadas atrás, na costa de Cape Cod, por um jovem estudante aprendendo sobre correntes oceânicas, tornou-se uma notável história de serendipidade e conexão humana. Em agosto de 2021, um pescador aposentado de 71 anos, chamado Hubert Aro, fez uma descoberta incrível enquanto caminhava ao longo de uma praia em Le Croisic, França. Ele encontrou uma mensagem em uma garrafa que havia sido lançada ao mar quase um quarto de século antes por um estudante americano do ensino fundamental chamado Ben Lyons, em 1997, como parte de um projeto científico sobre correntes oceânicas. Ben e seus colegas de classe escreveram cartas, selaram-nas em garrafas e as lançaram no Oceano Atlântico. Em sua carta, Ben pediu a quem encontrasse uma garrafa que preenchesse um questionário e o devolvesse para sua escola em Sandwich, Massachusetts. Contra todas as probabilidades, uma das garrafas de Ben conseguiu sobreviver por uma vasta extensão do oceano, viajando mais de 5.300 quilômetros antes de encalhar na costa francesa. Comovido pelo pedido da criança, Aro preencheu o questionário e o invejou de volta à escola. Quando Ben Lyons, agora adulto, recebeu a notícia de que uma de suas garrafas muito perdidas havia sido encontrada, ele ficou surpreso e muito feliz. Seu experimento científico infantil foi concluído, abrangendo décadas e continentes, graças à segurança e curiosidade de um estranho do outro lado do oceano. Número 16. Fóssil vivo. Nas águas costeiras de Taiwan, um grupo de pescadores se deparou com uma criatura que parecia ter surgido nas páginas de um tempo pré-histórico. Suas redes prenderam um monstruoso tubarão-duende de 4,7 metros de comprimento. Os pescadores ficaram chocados com a estranha aparência do tubarão, com seu foco alongado e achatado e mandíbulas protuberantes repletas de dentes afiados como navalhas. No entanto, o que tornou essa captura ainda mais notável foi o fato de que o tubarão-duende estava grávido, carregando 6 filhotes em seu ventre. Inicialmente, os pescadores planejavam vender a captura apenas para um restaurante local, mas o Museu Oceânico de Taiwan interveio, confirmando a importância científica dessa espécie antiga. O museu comprou o tubarão como espécimes, garantindo que essa rara beleza fosse preservada para estudo e admiração futura. Os tubarões-duendes são recentemente encontrados por humanos, pois normalmente habitam profundidades entre 270 e 960 metros abaixo da superfície do oceano. Acredita-se que sejam os últimos membros remanescentes de uma linhagem que remonta ao período Cretáceo, tornando-os uma janela valiosa para o passado pré-histórico da Terra. Número 15. Pérola gigante. Em 2006, a vida de um pescador filipino começou um boato inesperado quando descobriu um tesouro escondido nas profundezas do mar de Palawan. Enquanto buscava abrigo de uma tempestade perto da ilha, o pescador notou algo incomumente pesado preso na âncora de seu barco. Curioso, ele mergulhou na água para investigar, apenas para encontrar uma enorme ameijoa abrigando uma pérola de tamanho e beleza inimagináveis. O pescador, sem saber do imenso valor da pérola, manteve sua descoberta escondida debaixo de sua cama por 10 anos. Foi apenas quando um incêndio o forçou a sair de sua casa em 2016 que ele decidiu confiar a pérola ao escritório de turismo local, na esperança de compartilhar sua maravilha com o mundo. A equipe do escritório de turismo ficou assombrada com o tamanho e peso das pérolas, medindo impressionantes 67 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e pesando impressionantes 34 quilos. Essa magnífica joia superou facilmente todos os registros conhecidos. Sua descoberta causou grande impacto no mundo das joias raras e capturou a imaginação das pessoas em todo o mundo. Os especialistas estimaram que a idade das pérolas era de cerca de 600 anos, tendo se formado dentro da ameijoa gigante ao longo de séculos de crescimento. Seu valor também foi nada menos que surpreendente, com avaliação de um preço superior a 100 milhões de dólares, tornando-a uma das pérolas mais caras do mundo. Número 14. Peixe com aparência de vampiro. Nas águas quentes do Caribe mexicano, um grupo de pescadores se deparou com uma criatura que parecia ter saído diretamente de um conto de terror gótico. Suas linhas de pesca haviam capturado um peixe-porco, uma espécie conhecida por seus poderosos dentes em forma de bico. No entanto, este espécime particular tinha um conjunto de presas avermelhadas, semelhantes às de um vampiro, que se projetavam de suas mandíbulas, dando-lhe a aparência de um predador sedento de sangue. Os pescadores, que tinham décadas de experiência navegando nas águas da região, ficaram atônitos com a aparência assustadora do peixe-porco. Seus dentes afiados, apontando para fora, combinados com sua coloração vermelha, faziam-no parecer
como se tivesse acabado de devorar carne e sangue de sua presa. Os peixes-porco são conhecidos por suas mandíbulas poderosas e comportamento agressivo, que usam para esmagar as conchas duras de crustáceos e moluscos. Seu arranjo dental único, com dentes que se projetam mesmo quando suas bocas estão fechadas, permite-lhes agarrar e pulverizar suas presas de maneira eficaz. Número 13. Peixe Freddy Krueger. Em dezembro de 2020, os moradores de Krabi, na Tailândia, se depararam com uma criatura assustadora que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. Um pescador local havia capturado um peixe incomum que tinha uma semelhança impressionante com Freddy Krueger, o infame assassino sobrenatural da franquia A Nightmare on Elm Street. O peixe, medindo aproximadamente 50 centímetros de comprimento, tinha uma aparência enrugada e nodosa que evocava imagens da pele queimada e desfigurada de Krueger. Sua característica mais impressionante, no entanto, eram seus olhos pretos em forma de pelotas, que pareciam olhar diretamente para as almas daqueles que o observavam. À medida que a notícia da captura bizarra se espalhou, os moradores começaram a especular sobre a natureza da criatura. Alguns acreditavam que se tratava de uma manifestação do mal, um ser amaldiçoado que emergiu das profundezas para aterrorizar sua comunidade. Outros, no entanto, buscaram uma explicação mais racional, recorrendo à comunidade científica em busca de respostas. Após investigação, especialistas identificaram o espécime perturbador como uma espécie de peixe stargazer, um tipo de peixe conhecido por sua aparência incomum e espinhos venenosos. Os stargazers são predadores de emboscada que se enterram na areia, esperando que presas desavisadas nadem por perto antes de lançar um ataque repentino. Número 12. Tubarão fantasma assustador. Nas águas profundas e escuras, ao largo da costa da Indonésia, um grupo de pescadores encontrou uma criatura que parecia ter emergido das páginas de um conto de fadas fantasmagórico. Ao puxarem suas redes, descobriram um tubarão de aparência bizarra, com olhos esbugalhados, um focinho peculiar e uma aparência de outro mundo que lhes causou calafrios. O tubarão fantasma, medindo impressionantes 90 centímetros de comprimento, era diferente de tudo que os pescadores já haviam visto. Sua pele translúcida e gelatinosa e seus olhos fixos e inquietantes davam-lhe uma qualidade assombrosa, quase sobrenatural. Ao inspecionar mais de perto, os pescadores notaram que o tubarão fantasma possuía um conjunto de mandíbulas retráteis, alinhadas com dentes semelhantes a agulhas, que podiam se estender para capturar presas desavisadas. Essa adaptação única, combinada com sua aparência etérea, apenas aumentou o mistério e o fascínio pela criatura. À medida que a notícia da captura fantasmagórica se espalhou, biólogos marinhos e entusiastas de tubarões se apressaram para estudar essa espécie rara e enigmática. Os tubarões fantasmas, também conhecidos como quimeras, são criaturas que habitam as profundezas do mar e que vagam pelos oceanos da Terra há milhões de anos, permanecendo muito sobre sua biologia e comportamento um mistério. Número 11. Gigante do Ártico. Em abril de 2018, o renomado pescador e apresentador de TV Jeremy Wade embarcou em uma aventura gelada na desolada paisagem congelada do Ártico. Acompanhado por um guia inuit local, Wade partiu para descobrir os segredos escondidos sob a camada de gelo que cobria as águas gélidas. Eles cavaram um buraco através do gelo que media impressionantes 90 centímetros de espessura e lançaram uma rede de 180 metros de comprimento nas profundezas abaixo. Os dois homens trabalharam incansavelmente, enfrentando as temperaturas congelantes e as condições adversas enquanto esperavam por um sinal de vida das geadas geladas. De repente, seus esforços foram recompensados quando sentiram um forte puxão na rede. Wade e seu guia puxaram sua captura, sua antecipação crescendo a cada momento que passava. À medida que puxavam a rede para mais perto da superfície, avistaram uma enorme forma escura se debatendo dentro da rede. Para sua surpresa, foi capturado um raro tubarão da Groenlândia, uma espécie conhecida por habitar as águas profundas e frias do Ártico. Este exemplar, em particular, era um verdadeiro gigante, medindo impressionantes 2,4 metros de comprimento e pesando cerca de 320 quilos. No entanto, sua empolgação foi temperada pela constatação de que o tubarão estava gravemente ferido, provavelmente devido ao gelo espesso e às duras condições de seu habitat. Apesar de seus melhores esforços para liberar o tubarão de volta à água, os danos foram muito severos e a criatura majestosa sucumbiu aos ferimentos. Número 10. Segredo profundo do dragão. No mercado movimentado do condado de Taong, no leste de Taiwan,
um peixe peculiar chamou a atenção de todos. Apelidado de peixe-rei-dragão pelos locais, essa criatura incomum foi identificada por especialistas como o peixe-peruá armado, uma espécie tipicamente encontrada nas profundezas do oceano, entre 300 e 500 metros abaixo da superfície. A propriedade do peixe-peruá armado no mercado foi um evento raro, com avistamentos anteriores registrados apenas em 2012 e 2013. Sua presença em Taong, uma década depois, despertou curiosidade e entusiasmo entre os frequentadores do mercado e os entusiastas da pesca. Este peixe único é conhecido por suas escamas ósseas semelhantes a uma armadura e sua aparência distinta, que o diferencia de outras populações das profundezas marinhas. No entanto, apesar de sua aparência intrigante, o peixe-peruá armado não é considerado uma captura valiosa para os pescadores, pois sua carne é escassa e pouco procurada. Especialistas acreditam que a reunião inesperada do peixe no mercado pode ser atribuída ao método controverso de pesca conhecido como arrasto de fundo. Essa prática envolve arrastar redes pesadas ao longo do fundo do mar, o que pode causar danos ecológicos significativos e trazer inadvertidamente criaturas das profundezas, como o peixe-peruá armado, para a superfície. Número 9. Pirarucu gigante. Nas regiões remotas do rio Amazonas, em Rondônia, Brasil, um pescador solitário encontrou-se envolvido em uma batalha épica com um dos habitantes mais formidáveis do rio. Armado apenas com sua vara de pescar e seu caiaque, o homem fisgou um pirarucu gigante, uma espécie de peixe pré-histórico conhecido por seu tamanho e forças imensas. Um pirarucu, medindo impressionantes 2,5 metros de comprimento e pesando cerca de 130 quilos, era um verdadeiro monstro do rio. Suas escamas enormes, semelhantes a uma armadura, e seus músculos poderosos a tornaram um oponente formidável, capaz de proporcionar uma luta que testaria os limites até mesmo do pescador mais experiente. À medida que a batalha prosseguiu, o pescador encontrou-se à mercê do peixe gigante, que se debateu e se lançou pela água com força incrível. A força do pirarucu era tão grande que quase virou o caiaque do homem em vários benefícios, deixando-o lutar para manter o equilíbrio e impedir que sua linha se partisse. Durante horas, o pescador e o pirarucu travaram uma exaustiva disputa de força, com nenhum dos dois comprando o cedro. Os braços do homem ardiam de fadiga e sua determinação eram testados repetidamente enquanto o peixe gigante mergulhava nas profundezas turvas do Amazonas, ameaçando arrastá-lo junto. Finalmente, após uma luta extenuante, o pescador saiu vitorioso, conseguindo puxar um colossal pirarucu para dentro de seu caiaque. Enquanto ele olhava maravilhado para a magnífica criatura, refletia sobre seu tamanho impressionante e a incrível força que ela havia demonstrado durante sua batalha épica. Número 8. Peixe do deserto. Em dezembro de 2023, um vídeo hipnotizante surgiu no TikTok, capturando a atenção dos espectadores em todo o mundo. As imagens mostravam um peixe-gato armado, uma espécie tipicamente encontrada em rios sul-americanos, navegando pelas dunas de areia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Brasil. Essa adaptação notável deixou os espectadores perplexos e levantou questões sobre as habilidades incríveis de sobrevivência do peixe em um ambiente tão atraente. O peixe-gato armado, conhecido por suas placas ósseas que cobrem seu corpo, foi visto atravessando a paisagem arenosa, aparentemente indiferente às duras condições do deserto. Especialistas acreditam que esses peixes evoluíram para cruzar as dunas em busca da próxima lagoa formada pelas chuvas sazonais, uma jornada crucial para sua sobrevivência. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é conhecido por sua paisagem única, apresentando uma vasta extensão de dunas de areia intercaladas com lagoas de água doce cristalina. Essas lagoas são formadas durante a estação chuvosa, que normalmente dura de janeiro a junho, e fornecem um habitat temporário para uma diversidade de vida aquática, incluindo o peixe-gato armado. À medida que a estação seca se aproxima e as lagoas começam a evaporar, o peixe-gato armado deve embarcar em uma jornada perigosa através das dunas para encontrar o próximo corpo d'água adequado. Sua capacidade de navegação nesse ambiente hostil é um testemunho de sua notável adaptabilidade e resiliência. Número 7. Peixe-gato de duas cabeças. Em abril de 2020, pescadores no sudeste da Ásia ficaram surpresos quando fisgaram um peixe-gato com uma anomalia impressionante. Duas cabeças totalmente formadas,
uma de cada lado do corpo. A captura bizarra rapidamente ganhou atenção nas redes sociais, com espectadores e pesquisadores maravilhados com a notável capacidade do peixe de sobreviver, apesar de sua anatomia incomum. O peixe-gato, que parecia ser um gêmeo siamês, tinha duas cabeças distintas, cada uma com seu próprio conjunto de olhos, boca e guelras. Essa condição rara, conhecida como poliocefalia, ocorre quando um embrião começa a se dividir em gêmeos idênticos, mas não se separa completamente durante o desenvolvimento. Embora animais poliocefálicos normalmente não sobrevivam por muito tempo após o nascimento, este peixe-gato de duas cabeças desafiou as probabilidades, conseguindo crescer e atingir um tamanho que permitiu sua captura pelos pescadores surpresos. Sua sobrevivência é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da natureza, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. A descoberta desse peixe só despertou o interesse de cientistas e geneticistas ansiosos para estudar os fatores que podem ter contribuído para seu notável desenvolvimento e sobrevivência. Número 6. Peixe-lanterna. Nas águas tropicais quentes dos oceanos do mundo, um grupo de peixes peculiares iluminados as profundos com suas lanternas embutidas. Esses peixes, com atenção chamados de peixes-lanterna, são pequenos, excedendo 35 centímetros de comprimento, mas sua adaptação única tem fascinado cientistas e entusiastas de mudanças. Os peixes-lanternas são caracterizados pela presença de órgãos especializados localizados abaixo de seus olhos que abrigam bactérias bioluminescentes. Essas bactérias produzem uma luz azul constante que os peixes podem usar para atrair presas e salvar predadores. A bioluminescência emitida por esses órgãos é visível apenas nas profundezas escuras do oceano, onde a luz é escassa. Os peixes-lanternas são conhecidos por habitar águas de até 1.000 metros de profundidade, onde seus óculos luminosos iluminam um espetáculo hipnotizante que se destaca contra a escuridão. Durante o dia, esses peixes se esconderam nas profundezas, evitando predadores potenciais. À medida que a noite cai, eles se aventuram para caçar, usando seus órgãos bioluminescentes para atrair pequenos crustáceos e outras presas. A luz azul fantasmagórica também serve para confundir e afastar predadores, dificultando a focagem em um único alvo. Notavelmente, os peixes-lanterna têm a capacidade de controlar a intensidade de sua bioluminescência, ligando e desligando-a conforme necessário. Essa adaptação permite que eles se comuniquem entre si, usando potencialmente suas luzes piscantes para sinalizar perigo, atrair parceiros ou coordenar movimentos em grupo. Número 5. Lampreia. Eric Asinski, um residente de Nova York, estava ansioso por uma relaxante viagem de pesca com seu filho no Lago Champlain. Mal sabia que o dia tomaria um boato bizarro quando eles pescaram uma criatura que parecia ter saído de um filme de terror. A dupla pai e filho esperava pegar algumas deliciosas trutas, mas em vez disso, encontrou-se frente a frente com uma criatura semelhante a uma enguia, conhecida como lampreia. Medindo aproximadamente 50 centímetros de comprimento, a aparência da lampreia era suficiente para causar arrepios até nos pescadores mais experientes. As lampreias são peixes primitivos, sem mandíbulas, que existem há mais de 360 milhões de anos. Elas são conhecidas por suas bocas circulares e sugadoras, que são preenchidas com arquivos de dentes afiados. Essas criaturas parasitas usam suas bocas para se prenderem a outros peixes, raspando sua carne e se alimentando de seu sangue. Ao operar mais de perto, Asinski notou que a boca da lampreia era particularmente grande e preenchida com um número inquietante de dentes. Sua pele era manchada e viscosa, aumentando sua aparência grotesca. A captura dessa lampreia incomum e assustadora transformou o dia de pesca em uma experiência inesquecível e perturbadora para Asinski e seu filho. Número 4. Peixe-dragão. Nas profundezas do Mar de Andamão, na província de Krabi, na Tailândia, um pescador fez uma captura que assombraria seus sonhos. Ao puxar sua rede, ele descobriu um peixe tão grotesco e inquietante que acreditou ser um presságio de mais sorte. O peixe, que media 40 centímetros de comprimento e pesava cerca de 3,2 quilos, tinha um rosto que lembrava de forma perturbadora um humano. Sua boca enorme e escancarada estava cheia de dentes refinados e ameaçadores, e seus olhos pareciam olhar diretamente para a alma de qualquer um que ousasse olhar para ele. O pescador, visivelmente abalado pela sua captura, deixou-o na praia e correu para casa para avisar sua família sobre a perigosidade que ele acreditava que a criatura representava. Biólogos locais identificaram uma criatura como um peixe stargazer,
um tipo de peixe conhecido por sua aparência bizarra e espinhos venenosos. Stargazers são predadores de emboscada, enterrando-se na areia e esperando que presas desavisadas nadem por perto antes de lançar um ataque relâmpago. Apesar da confiança assustadora do Stargazer, as superstições dos vilarejos foram fortes. Alguns acreditavam que o peixe era uma encarnação de um espírito maligno enviado para aterrorizar sua comunidade. Outros viam-no como um aviso do mar, um sinal de que fez irritado os deuses e precisaram fazer as pazes. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Um pescador capturou algo na câmera que chocou o mundo todo. Poderia ser a esquiva-sereia? Essa criatura mítica tem sido cativada pela imaginação por séculos. Embora muitos tenham afirmado ter encontrado esses seres enigmáticos, sempre faltou evidência concreta. No entanto, eventos recentes no Oceano Índico, perto da Austrália, reacenderam o debate. Pescadores na região contando uma visão chocante de uma criatura com a cabeça e o torso de uma mulher se fundindo perfeitamente com a cauda de um peixe. Apesar de suas tentativas de capturar a criatura, ela provou ser muito rápida, desaparecendo nas profundezas em segundos. Poderia ser realmente um avistamento de sereia ou é apenas um embuste feito? Deixe-nos saber nos comentários. Número 3. Destruição de foguetes. Em novembro de 2022, o dia comum de um pescador filipino lançou um boato extraordinário quando ele se deparou com destroços metálicos estranhos na costa. Mal sabia que sua descoberta logo faria manchetes ao redor do mundo. Destroços de foguetes foram encontrados perto do Estreito de Mindoro, provenientes de um lançamento recente na China, o que levou a NASA a tomar medidas. Após uma inspeção mais detalhada pelas autoridades locais, os destroços foram identificados como pertencentes a um foguete chinês, especificamente o Longa Marcha 5B. Esse enorme foguete foi lançado no final de outubro para implantar o módulo Mengtian, um componente-chave da estação orbital multimódulos da China. No entanto, após completar a sua missão, o estágio do foguete iniciou uma descida descontrolada de volta à Terra. Os destroços do foguete, que mediam vários metros de comprimento e largura, pousaram perigosamente perto das ilhas de Buçanga e Mindoro, nas Filipinas. O incidente marcou a quarta vez que a destruição de um foguete chinês causou uma reentrada descontrolada na atmosfera terrestre, levantando preocupações sobre os riscos potenciais à vida humana e à propriedade. Em 2020, houve destruição de um lançamento anterior de foguete chinês perto de um assentamento na Costa do Marfim, destacando a necessidade de práticas espaciais mais responsáveis. O recente incidente nas Filipinas sublinhou ainda mais a importância da cooperação internacional e da responsabilidade na exploração espacial. Em resposta ao último incidente, o administrador da NASA, Bill Nelson, emitiu uma declaração condenando a falta de transparência da China e o fracasso no cumprimento dos padrões responsáveis em relação aos detritos espaciais. Número 2. Lagostas quiméricas. 2 pescadores de lagosta se encontraram em posse de uma captura tão rara que parecia que uma criatura mítica havia emergido das profundezas das águas costeiras do Maine. Jeff Edward e Jacob Knowles, ambos pescadores experientes, haviam fisgado lagostas exibindo uma anomalia genética conhecida como quimerismo, resultando em colorações surpreendentemente únicas. A captura de Edward era uma divisão perfeita entre o marrom, modelado usual da lagosta, e um vermelho vibrante, dividido limparmente pelo centro de seu corpo. O contraste marcante entre os dois lados era uma maravilha visual, como se alguém tivesse pintado habilmente um lado do crustáceo. Não ficando atrás, Knowles descobriu uma lagosta com um padrão de cores ainda mais notável. Sua captura exibia um exoesqueleto meio azul, meio verde, uma combinação de cores raramente vista na natureza. Para aumentar a singularidade da lagosta, ela também era hermafrodita, possuindo órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa do Golfo do Maine, sediado em Portland, explicaram que essa coloração extraordinária é resultado de uma peculiaridade genética semelhante ao quimerismo. Em termos humanos, o quimerismo ocorre quando um indivíduo possui 2 conjuntos distintos de DNA, muitas vezes resultado da fusão de 2 embriões durante o desenvolvimento inicial. Para lagostas, essa anomalia genética se manifesta na distribuição desigual de pigmentos em suas conchas, resultando na marcante aparência bicolor exibida pelas capturas de Edward e Knowles. As chances de encontrar uma lagosta quimérica são estimadas em cerca de 1 em 50 milhões, tornando essas descobertas ainda mais surpreendentes.
Obrigado por assistir. Número 1. Carpa gigante. Quando Andy Hackett, um pescador experiente, lançou sua linha nas águas de uma fazenda de pesca em Champagne, França, ele não tinha ideia de que estava pescando o peixe de uma vida. Após uma batalha de 25 minutos, Hackett se encontrou cara a cara com uma giganteca carpa dourada, uma visão que o deixou e aos outros pescadores maravilhados. Uma criatura colossal, especialmente chamada de cenoura, devido ao seu vibrante tom alaranjado, pesava impressionantes 30 quilos e media mais de 1,2 metros de comprimento. Sua enorme estatura facilmente lhe rendeu o título de uma das maiores carpas douradas já capturadas. Jason Cowler, o gerente da fazenda de pesca, revelou que a cenoura era residente do lago há mais de 20 anos, tendo sido libertada como alevino e crescido até seu tamanho impressionante ao longo das décadas. A fazenda estava muito ciente da presença de peixes, mas ninguém conseguiu fisgá-lo com sucesso até a captura triunfante de Hackett. As carpas douradas, que normalmente são mantidas como pequenos animais de estimação ornamentais, na verdade são membros da família dos carpas. Quando oferecidos com espaço e recursos adequados, esses peixes podem crescer em tamanhos extraordinários, como demonstrado pela estatura incrível da cenoura. Depois de posar para fotografias com sua captura única na vida, Hackett tomou a admirável decisão de devolver a cenoura ao lago, permitindo que futuros pescadores tivessem a oportunidade de testar suas habilidades contra esse peixe lendário. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.